Eles contribuem para a formação de comunidades mais seguras, conectadas e solidárias. Talvez seja por isso que o Smart Síndico, primeiro aplicativo de administração de condomínios de baixa renda, seja tão reconhecido e premiado. Vamos ouvir o fundador, o Cássio Tucci. Ele trabalhou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e para os governos municipal e estadual de São Paulo, entre outras empresas. Ele atua como professor e coordenador do curso de gestão condominial para habitação de interesse social da Universidade Secov e é coautor de material pedagógico de gestão condominial com foco em habitação e interesse social. Por favor, Cássio, a gente quer ouvir você. Bom, legal, muito bacana estar aqui, estou super feliz de estar contando um pouquinho dessa história da gente aí para vocês. Embora não pareça, né, eu comecei a trabalhar com administração condominial há 35 anos. Né, e em 2004, nós fomos convidados pelo BID para desenhar um modelo de administração condominial que desse resposta à habitação de interesse social. Uma vez que a habitação de interesse social está sujeita à mesma legislação que está sujeito a um condomínio de classe A, mas ele tem as suas singularidades. Então, nós trabalhamos no desenho de um modelo para o BID. Em 2010, o governo, esse trabalho do BID foi encomendado pela Prefeitura de São Paulo, mas em 2010, o governo do Estado de São Paulo, com base no relatório desse trabalho, resolveu fazer um piloto, onde, pela primeira vez, existiria o trabalho de técnico-social de pós-ocupação junto com a gestão condominial. E esse piloto foi inserido no programa Serra do Mar. Eu atuei na Baixada Santista, em 7 municípios, e onde nós levamos esse modelo, família a família, de porta em porta, um trabalho bem assim de campo mesmo. O projeto foi exitoso, o resultado foi fantástico. Em 2013, o governo replicou isso para o estado todo, dividiu São Paulo em 4 lotes, e eu atuei na região de governo de Campinas. E nesse trabalho de campo que a gente viu realmente a necessidade que uma habitação de interesse social tem numa boa gestão. Primeiro, assim, a gente vê ali a típica foto de um condomínio já em processo de degradação. Por quê? Falta de conhecimento de gestão, falta de ferramentas de gestão, enfim, uma série de coisas. Dificuldade principal delas era a dificuldade para pagar uma boa administradora, pagar alguém que oriente. E aí, durante esses 7 anos de trabalho nesses 2 projetos, eu falei, bom, o modelo de trabalho é esse mesmo, né? Agora, como é que eu vou escalar isso? O governo não consegue ter equipes em campo atuando. Vocês veem, durante 7 anos, eu atuei em mais ou menos 6.000, 7.000 famílias, quando só no estado de São Paulo nós temos mais de 500.000 famílias, mais de 1 milhão, desculpa, só no estado de São Paulo, 1.200.000 famílias morando em habitação de interesse social. Então, aí surgiu a ideia, bom, como é que eu vou escalar isso, né? Como é que esse modelo está validado, o trabalho é esse, mas eu preciso jogar isso diria para o país todo. E aí surgiu a ideia de fazer um aplicativo. Nós nos juntamos, eu, mais alguns sócios, mais 2 dos nossos sócios também são originados do mercado imobiliário, também administraram condomínios, e aí nós, bom, vamos criar um aplicativo. E, na realidade, um aplicativo que fosse voltado para a habitação de interesse social, que respeitasse as singularidades de habitação de interesse social. Então, hoje, o Smart Síndico, que é o aplicativo que nós desenvolvemos, é o único aplicativo para habitação de interesse social, e eu diria que é o único aplicativo hoje de gestão condominial que tem todo o processo de gestão, todas as ferramentas de gestão, como finanças, toda a parte de comunicação, parte de videoaulas. A gente percebia que era muito importante nesse trabalho de campo as reuniões, as oficinas que a gente fazia com os moradores, né, para falar sobre manutenção, sobre as questões, aspectos legais, sobre os aspectos financeiros. Então, nós procuramos colocar no aplicativo dezenas de videoaulas com esses temas. São aulas curtas, de 3 minutos, para não serem cansativas. Cadastro de unidades, implementamos leitura individual de água. A gente percebia que muitos desses condomínios tinham que pagar para empresas fazerem a leitura e a individualização da conta de água. Então, isso hoje está inserido no aplicativo. E diversas outras funções. Bem, aí o ano passado aconteceu algo chamado PitGov. Se nem todos sabem o que é, até o meu sócio hoje no início, hoje de manhã aqui me chamou a atenção, falou, você fala muito naturalmente do PitGov, muita gente não sabe nem o que é o PitGov.
Na realidade, o PitGov, o que é? O governo pede para que cada uma das secretarias apontem as suas dificuldades, as suas dores, né, na gestão, e startups se inscrevem apresentando soluções para esses problemas. Nós nos inscrevemos na área de habitação e fomos vencedores do PitGov. Fomos uma das startups, uma das 10 selecionadas dentre as 240 inscritas. Mas eu acho que assim, eu queria falar um pouquinho para vocês do antes e o depois, agora do Cássio, né? Cássio pré-PitGov e Cássio pós-PitGov. Cássio pré-PitGov, aquele cara que veio do mercado tradicional, né, com alguns valores que hoje eu tive que abrir mão deles e estou muito feliz com isso. O primeiro deles é assim, eu tinha uma empresa, eu tinha uma sala, eu era o dono, eu media a hierarquia, o status na minha empresa pela beleza da minha cadeira. A minha era a mais bonita de todas, espaldar alto, a cadeira bonitona. O diretor estava abaixo de mim, tinha uma com espaldar um pouquinho mais baixo, enfim. Se media hierarquia nisso. E eu tinha muita resistência para entrar nesse mundo, nesse ecossistema de startup. Devo também a insistência do meu sócio, que está aqui com a gente, o Guilherme. Falou, não, nós temos que participar de todos esses programas. Eu, Guilherme, você está louco? A gente está se inscrevendo em tudo quanto... Bom, enfim. Vencemos o PitGov e foi uma experiência fantástica. Dali para cá, que foi exatamente há um ano, eu comecei a entender esse ecossistema, entender como é que é, o que é uma startup, como é que funciona, e comecei a deixar, minha cadeira não tem mais importância, minha sala não tem mais importância. Hoje nós estamos num centro de inovação do Bradesco, onde o pessoal do meu suporte senta na mesma uma cadeira igualzinha à minha, numa mesa igualzinha à minha, não tem parede, não tem nada, e é bárbaro isso, uma experiência muito bacana. Como foi participar do PitGov? Como eu disse, para a gente foi um marco, né? Não só na questão de romper com coisas tradicionais, eu pessoalmente falando, mas assim, um marco como empresa mesmo. Foi aí que a gente começou, no PitGov, enxergar um pouco, eu vou falar isso mais no final, a gente começou a enxergar um pouco a questão bem forte do impacto, né? Um pouquinho adiante eu vou falar mais sobre o impacto. Mas foi, na realidade, assim, nós tivemos na mesma época dois marcos. Um foi o PitGov, inclusive o PitGov foi quem nos obrigou, foi o programa que nos obrigou a constituir formalmente a empresa. Para participar do PitGov, precisava ser uma empresa constituída, e esse foi um grande marco. E foram duas coisas, o PitGov na mesma época da aceleração que nós tivemos na Estação Hack. Nós nos inscrevemos para participar de um processo de aceleração do Facebook Artemisa no primeiro centro de inovação do Facebook no mundo, que é a Estação Hack. Também foi uma experiência muito bacana. Trabalhamos nessa experiência muito impacto social também. E aqui um pouquinho da nossa trajetória, não vou me ater muito a isso, mas são alguns programas pelos quais nós já passamos e fomos premiados. Eu destacaria aí, além do PitGov, Space Stars, que é um programa do município de São Paulo, um programa de aceleração também muito bacana. Terminando ali em cima, que foi o nosso último que nós participamos, foi do ICE BID, inclusive recebemos um aporte, um investimento do BID para o desenvolvimento da startup. Bem, o que aconteceu depois do PitGov com a nossa startup? Nós começamos em fevereiro os testes de homologação, de validação do PitGov, da nossa proposta. Terminamos 6 meses depois, em agosto de 2018, e fomos atestados pelo governo como uma solução para a área de habitação em setembro. De lá para cá começaram a pipocar os convites para participar dos eventos, né? Isso é muito legal, toda startup precisa de publicidade, né? Precisa que o mundo conheça, saiba que ela existe. E aí começaram a acontecer algumas coisas, e essa foto, para mim, tem um significado muito forte, porque foi um convite que nós recebemos para dar mentoria no Acessa Campus, lá no Parque Vila Lobos. Acessa Campus também é um programa do governo, onde se tem lá um coworking para pessoas que não podem custear um coworking, né? Então, é um processo de seleção muito bacana. E, pela primeira vez, assim, a emoção muito forte de, em tão pouco tempo, estar do outro lado do balcão, né? A gente antes estava do lado que a gente recebia mentoria e nós fomos participar de um programa para dar mentoria, para passar o nosso conhecimento em muito pouco tempo. Isso é uma das coisas fantásticas de startup, né? As coisas são muito rápidas, né? E também, decorrente do PitGov, terminados os testes, nós começamos a ser indicados pela CDHU
para implantar o aplicativo em condomínios, hoje, de habitação e interesse social, produzidos pela CDHU no Estado. Já estamos hoje com 25 mil unidades habitacionais dentro do aplicativo só no Estado de São Paulo. Aliás, eu diria só na Grande São Paulo. Sem contar, hoje o aplicativo está sendo utilizado em 22 estados brasileiros. Quais foram os principais resultados para a gente, práticos, de ter participado do PitGov? Eu estou sempre repetindo PitGov, porque assim, eu acho que para quem quer ser empreendedor, buscar essas premiações, esses processos de seleção do governo são fundamentais. Então, principais resultados. Primeiro, o sonho de toda startup. Aliás, o sonho de todo empreendedor, atingir o ponto de equilíbrio, né? Então, o PitGov nos trouxe o ponto de equilíbrio, atingimos recentemente. Uma outra coisa que nos ensinou o PitGov é a pivotar. A gente tinha uma ideia muito fixa de que, olha, nós não teremos nenhum suporte humano. O nosso produto vai ser 100% máquina. Errado, não ia funcionar, nós percebemos isso em campo. Então, mudamos, criamos atendimento que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Enfim, várias coisas durante os testes nós percebemos que deveriam mudar. E também implementar novas funcionalidades. Nós ficamos por 1 ano e meio trabalhando no projeto do aplicativo e depois nós vimos que muito do que a gente pensava não funcionava e muito do que deveria funcionar a gente não tinha nem pensado. Por exemplo, criamos a versão web, nós estávamos nos testes num condomínio, no Capão Redondo, um condomínio de 250 unidades, e o síndico falou, escuta, mas como é que vocês querem que eu cadastre 250 unidades com todos os dados que existem num smartphone? Isso é praticamente impossível. Falei, mas ele tem razão. E aí lançamos a versão web. Percebemos também na implantação que os moradores se sentiam inseguros, né? Os síndicos, olha, nós não temos para quem perguntar, nós não temos alguém que nos tire dúvida, e as dúvidas não só para o uso do aplicativo, porque o aplicativo é bastante simples, mas as dúvidas sobre questões condominiais. Aí nós criamos um suporte, primeiro por e-mail, depois estendemos para o WhatsApp, hoje por telefone, em alguns casos até presencial. O síndico às vezes nos chama para uma reunião de moradores para a gente tentar ensinar a usar o aplicativo. E uma outra dúvida que eles tinham, bom, eu tenho uma administradora, eu ligo para a administradora para tirar alguma dúvida. Como é que vocês solucionam um problema? Eu falei, olha, a gente estudou um pouquinho, claro, houve um planejamento, mas aí nós demos a resposta, nós vamos dar para você uma assistência melhor do que te dão na sua administradora, e com detalhe, melhor ainda, 24 horas por dia, todo dia da semana, feriado, sábado, domingo, ou seja, criamos um chatbot, o morador, o usuário entra lá, qualquer pergunta que ele faz, ele tem entre 2 e 5 segundos uma resposta. E por último, de novas funcionalidades, nós percebemos que 60% dos condomínios de interesse social no Estado de São Paulo são desbancarizados, porque o governo tinha a prerrogativa de construir em áreas não regularizadas. Portanto, o condomínio não tem todo o processo de regularização fundiária, não consegue se registrar no registro de imóveis, não consegue ter CNPJ, e aí as consequências todas. E não consegue ter uma conta bancária. Ficavam reféns de administradoras, muitas delas que não são boas. Administradoras, como em todo mercado, existem os bons e os que não são bons, mas ficavam reféns por quê? Porque usavam a conta bancária da administradora para poder emitir boleto. Sabendo disso, recentemente, nós criamos uma parceria com o Banco Digital e hoje o síndico pode solicitar um cartão, que é como se fosse um cartão pré-pago, ele emite boleto, os moradores pagam o boleto da cota condominial, essa cota condominial que recarrega esse cartão e ele faz todas as transações com esse cartão. Em março, devemos estender esse cartão para todos os moradores. Deixei para o finalzinho o slide que eu diria para vocês que é o mais importante, que é a questão do impacto social. Esse é o norte e tem sido o norte do nosso desenvolvimento. Quer dizer, tudo que se desenvolve hoje na Smart Síndico é pensando no impacto social. Como eu disse, só na cidade de São Paulo, nós estamos falando de 1.200.000 famílias. Desculpa, no estado de São Paulo, 1.200.000 famílias, são 5 milhões de pessoas impactadas por projetos como esse. Quais os desafios de trabalhar para o governo? Nós estamos hoje, acho que, em sentidos opostos, em se falando de agilidade, né?
Startup, a gente precisa ser ágil, precisa ser criativo. Eu gosto muito de uma frase que a gente aprendeu nesse processo de aceleração, que é o seguinte: seu aplicativo, eu sou muito perfeccionista, né? Então, o Guilherme, meu sócio, cara, vamos botar na rua. Não, o negócio ainda não está funcionando, não, tem bug, tem. Não. Se você está desenvolvendo um aplicativo, se você é uma startup e o seu aplicativo está bonito para pôr na rua, você demorou muito para pôr. Coloca o negócio dando bug, dando problema, corrige, enfim. Essa é a rotina. E a gente sente hoje, trabalhando com o governo, uma rigidez, uma morosidade, essa é uma dificuldade bastante grande. Mudanças de gestão constantes, então a gente participa de reuniões, leva todo o know-how de implantação do aplicativo, aí muda de gestão, ou muda de diretoria, enfim, começa o trabalho da estaca zero. Então, vai aqui, acho que é uma dica bastante grande, que eu acho que o governo cada vez mais tem que trabalhar com soluções inovadoras, mas eu acho que deveria pensar um pouquinho mais em como facilitar a contratação de empresas inovadoras. Eu acho que esse é o caminho para o governo conseguir inovar. Então, isso era o que eu queria contar para vocês. Agradeço a atenção de todo mundo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da nossa história.